Aleluia, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, segunda-feira, 12 de agosto, 2024. Hoje você está me vendo com uma cara um pouco melhor, o nariz não está entupido mais, então a voz vai ficar um pouquinho melhor. Quem assiste a gente depois no YouTube deve falar: essa mulher só tem uma camisa branca, toda vez ela tá com a camisa branca, é que a câmera não pega direito. Deixa eu ver se eu consigo baixar. Essa aqui é a camisa da Casa da Cura. Nós, da Igreja Tábuas da Lei na Flórida, Stones of Law, temos o Ministério Casa da Cura. Esse ministério onde Deus tem feito coisas extraordinárias, tem nos transformado, tem curado, tem sarado através da palavra, através das orações e principalmente através do amor e da misericórdia do Senhor que nos alcançou. E a Casa da Cura, nós temos orado para ser algo estruturalmente físico, né, com prédio, com tudo, mas ela já funciona há muitos e muitos anos, já tem feito um trabalho imenso. Então, você me vê aqui com essa camisa branca toda vez. Então, a câmera não pega direito, porque aqui está improvisado, mas nós cremos que futuramente vai estar tudo né, com mais recursos. Então, quando você me vê com a camisa branca, você fala, essa mulher só tem essa camisa, mas aí você grava aí, ó. É a Casa da Cura, tá bom? Então, para que você fique sabendo, você que quiser participar, Casa da Cura faz parte da Igreja Tábuas da Lei, é um ministério extraordinário, tem transformado vidas através de oração, através da palavra, através de dedicação de pessoas que também foram saradas e são saradas todos os dias, porque o Senhor tem misericórdia de nós e o Senhor tem usado pessoas para nos alcançar, porque o nosso Deus, ele é o único Deus, mas também ele é um Deus que trabalha de uma forma bem doida. Por quê? Porque ele podia se manifestar pessoalmente e simplesmente nos sarar, nos curar, nos transformar e acabou. Mas em tudo nosso Deus se revela, ele se revela de uma forma extraordinária, como ele é. Nós cremos aqui nessa igreja em um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que trabalha em unidade. E exatamente eu creio que com esse foco o Senhor nos ensina que ele poderia fazer sozinho, por conta própria. É ele que faz. Mas ele nos usa como instrumento para mostrar que nós precisamos um dos outros. E unidos nós fazemos parte do corpo de Cristo, onde o nosso Senhor Jesus é o cabeça. Então a Casa da Cura usa pessoas curadas, o Senhor usa pessoas saradas, que são saradas todos os dias, para alcançar vidas. E se você, quando estiver escutando isso aqui, quiser fazer parte, coloque uma mensagem, se manifeste, não se acanhe. O Senhor tem feito coisas extraordinárias. Eu sou resultado da Casa da Cura, minha família é, esta igreja é. Ah, porque aqui é mais que especial que os outros lugares? Não, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, por isso nós estamos alegres e somos agradecidos por esta casa e por este povo. E você pode fazer parte. Você que estiver passando por situações complicadas e quem não passa? Ah, minha irmã, você está nos Estados Unidos. Você vive só flores, querido. Se o Senhor não edificar a casa, a gente pode estar no melhor lugar do mundo, aparentemente falando, mas se o Senhor não tiver, o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus, seja onde o Senhor nos enviar. Então você manda uma mensagem e vem participar conosco desse tempo de cura que o Senhor tem feito. Somos curados todos os dias para sermos instrumento na vida de outras pessoas. Nesse clima, eu quero chamar você para orar. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Antes da gente iniciar, não vamos começar nada sem oração, amém? A diaconisa Fabiana poderia orar, por favor, para a gente iniciar, no nome de Jesus? Amém, aleluia, glória a Deus. E dando continuidade à extensão, né, do que foi dito sobre a Casa da Cura. Vamos orar, porque vivemos esse final de semana, né, contemplando ali a Isabelle completar 15 anos, ela também, Sim.
e recebeu tantas curas, né? A família dela toda. Então é um testemunho que alegrou todos nós, né? Ali, aquele aniversário. E que realmente essas aulas possam tocar pessoas em todos os lugares, possa chegar ao coração. E que através de um dentro da casa que estiver recebendo, levando esse ensino, que toda a família possa ser impactada, né? Porque a palavra do Senhor fala que ela não volta vazia. Então, quando nós abrimos essa tela do celular ou do computador e que a palavra do Senhor chega na nossa casa, ela verdadeiramente, ela muda a vida de todos aqueles que estão ali ao nosso redor, né? Aleluia, Jesus. Hoje nós damos graças a Ti Aleluia. por essa oportunidade, Deus, de aprender mais da Tua palavra. Seja teu nome. Senhor, obrigada pela vida da Tua filha, Deus, obrigada pela vida da Valquilane, Senhor, que disse sim para essa obra. Deus, que obedeceu, Pai, a Tua voz e tem nos ensinado. Tem, Senhor, com a ajuda do Espírito do Senhor, ela tem falado de maneira, Pai, que nós compreendemos. Não somente aqui, mas quando nós abrimos a Bíblia, Senhor, o Senhor traz a memória. Tudo aquilo que nós aprendemos aqui, nós podemos usar na Bíblia inteira. Quanta cura o Senhor tem feito em cada lar. Quão grandes são os testemunhos, ó Deus, que o Senhor tem feito, Pai. Porque quando nós passamos, Pai, a entender a Tua palavra, Senhor, compreender e aplicar, Deus, nós não somos mais os mesmos. E isso, Senhor, nós podemos fazer do conforto dos nossos lares. Não temos, ó Pai, que, Senhor, nos locomover a nenhum lugar, não temos que enfrentar trânsito, não passamos, Deus, não temos que fazer nenhum tipo de gasto, nenhum tipo de investimento. O Senhor é tão misericordioso, Pai, tão bondoso que a tua filha faz isso, Pai. O simples, o amor à tua obra. Deus, e que nós venhamos valorizar, que todos aqueles que estão aqui, Pai, aprendendo, possa convidar alguém mais. Que todos aqueles, ó Deus, que assistem essa aula online, Deus possa compartilhar. Compartilhamos tantas coisas que de nenhum proveito traz para nós nem para nossa família, mas que os teus filhos eles venham, Senhor, ser impactados e venham, Senhor, dizer, Pai, todos aqueles que eles encontrarem, vamos ali. Eu descobri algo que mudou a minha vida. Vai começar em mim, Jesus. Me dá, Senhor, essa capacidade de evangelizar. Não é à toa que nós estamos, ó Pai, aprendendo sobre João. Aonde foi o início, aonde foi a base, aonde foi o princípio. Nos ensina, Pai, a ter essa ousadia. Senhor, que nós não precisamos saber muito, mas aquilo que nós já aprendemos aqui, que nós venhamos praticar. Oh, Senhor, eu profetizo, Pai, que, Senhor, vai se multiplicar a 1000 por 1, não será 100, mas a 1000 por 1. A quantidade de pessoas, ó Deus, que vão assistir, a quantidade de pessoas que vão participar. Profetizo, Senhor, que nós teremos encontros pessoalmente. Profetizo que virá pessoas de fora para, Senhor, nos encontrar no Café com Bíblia. Deus, eu profetizo, Senhor, que essa pequena obra será uma obra, Senhor, que nós não vamos poder mensurar. Profetizo, Senhor, que daqui desses que estão ouvindo hoje, o Senhor vai nos mandar, Pai, para lugares distantes, lugares onde a tua palavra não chega, porque sabemos, ó Pai, que existem esses lugares. Aleluia. Talvez para nós que temos tanto acesso a tanto recurso, tanto conforto, Pai, parece que não é possível, mas nós sabemos que há lugares. Senhor, que ainda a tua palavra não chegou, que o Senhor venha nos mandar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Perdoa Aleluia. por ter Glória a Jesus. João, nosso querido amado apóstolo João, abra sua Bíblia em João, capítulo é o 5. A gente vai encerrar o capítulo 5, que a gente não encerrou na última vez. A gente vai encerrar o 5 e iniciar o 6. E acho que a gente inicia o 6, a gente não encerra o 6, porque o capítulo 6 ele é bem grande, tá? Não vai dar tempo da gente encerrar. Como a gente já comentou que a gente não está correndo, a gente não tem pressa.
Se Jesus voltar e a gente estiver aqui aprendendo sobre a palavra, amém, a gente não se importa, porque o aprendizado da palavra é para sempre, né? A gente vai estar sempre aprendendo. Então, a gente não está com pressa, correndo. Abre a sua Bíblia, João capítulo 5. Nós vamos ler do 31 até o 47, tá? É uma forma também de você conseguir ler a Bíblia. Talvez você não teve como ler a Bíblia hoje, você vai ler agora. João 5:31 diz: Se testifico acerca de mim mesmo, meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava a luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquilo que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pense que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Jesus aqui ainda está naquela conversa, lembra que ele estava numa conversa com os as autoridades da lei. Que lei é essa? Da lei do homem, da lei lá tinha um juiz, eles eram os policiais? Não. Autoridades da lei religiosa, né? As pessoas que conheciam da Bíblia da época. Lembrando que nessa época a Bíblia não tinha o Novo Testamento. O que você está lendo agora era o que estava acontecendo. Então aquilo ainda não estava escrito. O que eles usavam era o seu Antigo Testamento, tá? Então, essas autoridades, essa lei que a gente fala, seria o Antigo Testamento. O que vai acontecer aqui? Essas pessoas estavam ali conversando com Jesus, chegam para falar com ele depois que aquele homem foi curado, né, da paralisia, que ele estava paralítico por 38 anos. E Jesus está ali conversando com eles. No versículo 31 em diante, ele começa a falar sobre testemunhos acerca dele, de Jesus. Quando a gente estudou no Êxodo, a gente viu que testemunho é uma coisa muito séria. Infelizmente, hoje, a gente não leva isso muito a sério. Mas era algo que a gente, como cristão, deveria levar isso muito a sério. O verdadeiro testemunho, ele evita pecados. O verdadeiro testemunho, ele pode livrar alguém de uma sentença de morte, um inocente de uma sentença de morte. O verdadeiro testemunho é usado quando é usado e a gente dá o verdadeiro testemunho, vem daquilo que se pode confiar. Quando nós estudamos no Êxodo, estudamos os mandamentos, estudamos várias coisas que eles estavam aprendendo, a gente viu que o nosso Senhor ensina o povo a não levantar falso testemunho das pessoas. O que é isso? Você não falar que a pessoa fez algo que ela não fez. Simples assim, dizer a verdade. E testemunha fala do que viu, e não do que pensa que viu, e não do que acha que viu, e não do que entendeu que viu.
mas realmente o que viu. E Jesus aqui, ele vai usar o quê? Ele vai começar a falar de testemunhos sobre ele. Olha, vocês, porque lembra que Jesus vai falando da forma da pessoa com quem ele está falando. Por exemplo, se ele falou com aquele homem paralítico, ele vai falar de uma forma que aquele homem paralítico entenda da realidade daquele homem que estava paralítico. Se ele vai falar para essas autoridades do Antigo Testamento, essa autoridade que a gente chamava de lei, porque lei é a lei de Moisés, que Moisés ensinou, né? Que era como eles falavam, ele vai dizer e vai conversar com eles nesse nível, do que eles entendem, tá? Então, por que que Jesus está enfatizando sobre testemunho? Porque eles estavam entendendo o que Jesus estava falando. Eles sabiam que testemunhar falsamente era um pecado. Dentro da lei, poderia dizer até que era um crime, porque você estava mentindo e colocaria em risco vidas inocentes, criaria um problema grande. Então, aqui Jesus vai falar assim: testemunho acerca dele, de quem ele é. Quem é Jesus? Lembra que João diz: Jesus é Deus, ou você crê ou não crê? Então, o Evangelho de João vai falar muito sobre testemunhar, enfatizar e provar que Jesus é Deus. Jesus aqui, ele ainda naquela conversa, ele começa a testemunhar sobre ele. E ele vai dizer que o próprio Pai testemunha sobre ele. O próprio Deus testemunha sobre Jesus. Quem é a minha testemunha? Deus é a minha testemunha. Muitas pessoas tinham o hábito de falar assim: não, Deus viu. Eu não sei se você já ouviu pessoas, ou já lidou com pessoas que tinham esse hábito. Não, Deus sabe o que eu estou dizendo. Deus viu. Gente, isso é muito sério. A coisa é tão séria, que o próprio Jesus ele diz assim: olha, o próprio Pai, Deus testemunha de mim. Isso é uma ousadia muito grande falar: não, Deus sabe, Deus viu, Deus estava lá, Deus sabe o que eu estou dizendo. A falta de, muitas vezes, de entendimento, ou até de respeito, e de entendimento da gravidade do que é usar o nome de Deus a nosso favor dentro de uma mentira, muitas vezes a gente usa, né? O que que vai acontecer aqui? Jesus ele vai dizer assim: ó, o próprio Pai testemunha de mim, ele sabe quem eu sou. Ele diz quem eu sou. No 31, vai ele diz assim: ó, se testifico acerca de mim mesmo, meu testemunho não é válido. O que que ele está falando? Eu não posso testemunhar sobre mim mesmo. Imagina você numa corte, num tribunal. Você não testemunha sobre você mesmo, dizendo: não, eu sou uma boa pessoa. Precisam de testemunhas que vão dizer sobre você, certo? Num julgamento, numa situação, num tribunal, numa corte, existem testemunhas que estão ali. Umas vão testemunhar algo que vai lhe ajudar, outras vão testemunhar algo que não vai te ajudar. Mas o certo é que elas testemunhem a verdade. Lembra do peso do testemunho? Então, Jesus, o que que ele faz aqui? Ele, olha, se eu testemunho sobre mim mesmo, não tem validade. Quem testemunha sobre mim? O próprio Pai. Aqui, ó, 32. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que seu testemunho a meu respeito é válido. Aí ele vai chegar e vai falar sobre João Batista. Lembra quando a gente estudou o capítulo 1 do Evangelho aqui de João? João, no capítulo 1, ele fala sobre um outro João chamado João Batista, que a gente sabe quem é. Esse João, o que que ele vai dizer? Olha, eu não sou a luz, mas testemunho sobre a luz. Eu sou aquele que vem antes, que vem preparar o caminho. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou o profeta antes dele. Aí aqui ele fala assim, olha, no 33, vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou a verdade. A gente estudou sobre o que Jesus está falando aqui. Lembra que tinham enviado pessoas a João e viram para João falar assim: quem é você? E a gente falou assim: olha, não estão perguntando CPF, nem o endereço, nem o Social Security desse homem, de João. Eles estão querendo saber se João é o Messias. E Jesus aqui está falando: olha, eu sei o que vocês foram fazer com João.
Eu sei que vocês enviaram pessoas lá para procurar saber quem era João, porque João está criando uma situação aí e vocês querem saber se ele é o Messias. Jesus está dizendo isso para ele. É importante a gente fazer esse apanhado, porque agora, como a gente para estudar a palavra, você consegue entender o que está acontecendo. Eu imagino que o clima ali estava até meio agitado, né? Essas autoridades ali vendo Jesus falar, e Jesus fala assim: olha, vocês mandaram gente lá para saber quem era João. E João respondeu para eles que ele não era o Messias, que ele não era quem vocês estavam procurando, mas eu sou. Olha o que vai acontecer aqui, ó, 34. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. Jesus não precisa de testemunha humana, porque ele é o próprio Deus. O próprio Deus testemunha quem é Jesus. Mas Jesus fala assim, na misericórdia, no amor dele, fala assim, ó, não sou eu que estou precisando de testemunho, você não estou entendendo. Eu vou mostrar testemunhos, pessoas que vão testemunhar sobre mim, por pura misericórdia a vocês mesmos, para que vocês sejam salvos, para que vocês creiam. Porque senão vocês não vão acreditar. Então eu vou mostrar para vocês outros que vão testemunhar sobre mim. E esse que vai testemunhar sobre mim é o próprio Pai. E eu não vou ficar procurando testemunho humano porque eu não preciso. Mas eu vou trazer até vocês para que vocês entendam, para que vocês sejam salvos. Não era Jesus, não precisava de ninguém testemunhar sobre ele. Mas pela misericórdia, para que eles fossem salvos, Jesus faz isso. Segue aí, 35. João era uma candeia que queimava e irradiava a luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Candeia é algo que não tem luz própria. Você tem que botar algo ali. Uma candeia é como se fosse uma lamparina, um lampião, que antigamente tinha que botar era querosene. No Brasil, né? No interior tinha que pôr querosene. Você para poder iluminar. Era algo que não tem luz própria. Você tem que arrumar um jeito, tem que botar uma vela, um negócio ali para iluminar. Lembra que lá no capítulo 1 de João, vai e faz uma volta aí no seu cérebro, na sua gavetinha da informação que você guardou. João, o apóstolo, fala que João, o Batista, não era a luz, mas ele testemunhava da luz. Ele fala: existia um homem chamado João, ele não era a luz, mas testemunhou da luz. O que acontece? Jesus está aqui dizendo exatamente isso. Olha, ele era uma lamparina, ele era uma candeia, ele era algo que iluminava. Mas ele não tem luz própria, ele só testemunha da luz. Vamos lá. 36. Eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. Então Jesus diz assim, olha, João Batista é testemunha de mim, mas eu tenho eu tenho testemunho maior do que João. As minhas obras, os milagres que eu estou realizando. Lembra que esse João que escreve o Evangelho, ele vai focar nos sinais que apontam que Jesus é Deus, que ele é o Messias? João foi escrito depois dos outros evangelhos. Então, o que nós entendemos? João viu que os outros haviam escrito, ele vai contar, mas ele vai contar ele apontando para o foco de testemunhar, de mostrar, de apontar, de mostrar os sinais, de escrever para quem entendesse que Jesus é Deus. E para quem não entendia também da lei, saber também que Jesus é Deus. Porque João, esse evangelho que nós estamos estudando, ele é profundamente teológico, mas ele também é muito evangelístico. Você pode chegar para alguém que nunca ouviu falar de Jesus e usar o evangelho de João. Mas quem conhece muito de teologia de Bíblia, que estuda também, estuda a fundo e debate a fundo sobre o evangelho de João. Então, João escreveu
para os doutores da lei, lembra, do Antigo Testamento, mas também fala para pessoas como eu e você, comuns, que foram evangelizados com João, o Evangelho de João. Então, ele vai focar muito sobre testemunho, sobre sinal, para mostrar que Jesus é Deus. Tinha mais uma forma dele combater o que se chamava de gnosticismo, que estava nascendo na época, que era o quê? Jesus não era Deus, enquanto era gente. Aqui, ser humano, ele não era Deus. Mas ele se tornou Deus só depois que ele ressuscitou. Nós aqui cremos, e o Evangelho de João diz que Jesus era Deus sim, tá? E essas palavras que nós estamos lendo aqui, foi palavras que Jesus falou e João escreveu, tá bom? Porque tem pessoas que falam assim, não, mas isso aqui é João falando. Não, João está escrevendo o que Jesus falou. Vamos lá. Jesus diz que o testemunho aqui são as suas obras. Então, são os sinais que eles estavam esperando. Vai vir alguém, Moisés disse que virá alguém depois de mim. Tem sinais, ele tem que ressuscitar mortos, ele tem que curar enfermos, ele tem que alimentar o povo, ele tem que fazer coisas que vão apontar para ele como Deus. Por isso, João não vai falar muitos dos milagres. Os milagres que ele vai mostrar aqui, ele aponta como sinais de que Jesus é o Messias. Por isso Jesus fala assim: as minhas obras são uma testemunha maior do que João Batista, do que uma pessoa, tá? 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou ao meu respeito. A maior testemunha sobre Jesus é o próprio Deus, o próprio Pai. Ele é testemunha. Então, quando a gente começa a aprender mais da palavra, deveria colocar em nós um cuidado e um temor. Daqui para frente, se nós temos o hábito de falar assim, olha, Deus é minha testemunha, a gente vai pensar 3 vezes, pelo menos, né? Porque a gente pensa assim, eu não sei, mas eu acho que muitos pensam assim: Jesus é minha testemunha porque ele viu. A questão é, a testemunha vai falar exatamente do que viu. Imagina Deus, que é santo e não mente. Ok, ele viu, mas essa testemunha vai estar a meu favor ou contra mim? Então a gente precisa ter muito cuidado. O Senhor vai ser testemunha fiel, sim. Ele está em todo lugar e vendo tudo. Mas isso vai contar a meu favor? Eu estou usando o nome de Deus de qualquer forma? Ah, Deus é minha testemunha. Uhum. Isso é bom? Será que vai ser bom? A gente começa a ter certo entendimento de umas coisas e a gente deve começar a ter cuidado com certas palavras que a gente usa. Seguindo aqui, no 37, ele diz assim: E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que me enviou. Então, além daquele que ele enviou, que é Jesus. 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Aí Jesus continua dizendo assim: olha, são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Ele está falando com gente que conhecia da palavra. Então Jesus faz assim: olha, eu vou dizer para vocês que o que vocês pensam que conhecem é o que testemunha sobre mim. A palavra de Deus, ela testemunha, ela fala, ela ensina sobre Jesus. Todo tempo. A palavra que você tem nas suas mãos, ela ensina e ela fala: Jesus é Deus, ele vai voltar, ele salva, ele cura, ele batiza, ele é amor, ele é misericórdia, mas ele é justo, ele é fogo consumidor. Ele hoje, ele é o nosso intercessor, mas ele vai julgar vivos e os mortos. A palavra de Deus, ela é testemunha e ela fala sobre Jesus. Mas
a questão não é o que a palavra diz. A questão é quem estuda a palavra, quem procura a revelação, quem quer saber realmente o que a palavra está dizendo. Porque Jesus fala assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito, contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês estão lendo, estão estudando a palavra, porque pensam que ali vai ter a solução para o seu problema. Realmente tem. Por quê? Porque é mágico, eu abro aqui e descubro tudo e está tudo certo, é igual o caixinha de promessa que tinha. Só tem promessa, né? Não tem conserto. Não tem nenhum ensinamento de conserto. Tem sim a vida aqui. Mas a palavra, ela aponta para Jesus. Então as pessoas pensam, não, na Bíblia tem a resposta. Na Bíblia fala sobre vida, então eu vou lá na Bíblia. Mas quando eu vou ler a Bíblia, eu leio e vejo falando sobre Jesus, dizendo que é Jesus, mas eu não quero ir até Jesus. Então, eu estou perdendo tempo. Porque a Bíblia testemunha sobre Jesus, ela não é Jesus. A Bíblia, ela aponta para Jesus, ela não é Jesus. A Bíblia contém a palavra do Senhor Jesus. Mas se eu não tiver Jesus, eu não tenho a palavra em mim. Então, eu estou perdendo tempo. Aí a gente vê pessoas que estudam muito sobre a palavra, estudam muito sobre a Bíblia, mas não querem Jesus. Querem usar a palavra para manipular pessoas, manipular a sociedade, usar como arma política, seja lá o que você imaginar. Mas Jesus não quer. Quer adaptar a palavra, porque não, só tem promessa, não tem conserto, não tem ensinamento, né? Não tem confronto. Isso já é antigo, gente. Isso não é novo, não. A gente olha assim, nossa, mas isso aqui. Jesus está falando para eles. Vocês não querem vir a mim. Vocês pensam que na palavra, nas escrituras tem vida, e realmente tem, porque elas apontam para mim, porque eu sou a vida. Mas eles não queriam saber. 41. E não, eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Isso é atual. Quantos estão vindo em nome de Jesus e as pessoas estão aceitando, mas não quer aceitar Jesus? Quantos estão vindo dizendo e falando e outra coisa e não, não precisa isso tudo, não é bem assim, todo estão vindo dizendo que é, mas as pessoas não querem Jesus. Isso que a gente vê hoje não é novo, isso é antigo. Tá bem claro aqui, ó. Eu vim no 43 em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em meu nome, vocês o aceitarão. Se vier outra pessoa dizendo que é, vai aceitar. Não é o que acontece? 44. Como vocês podem crer se aceitam glória um dos outros? Ah, a glória um do outro. Eu quero a glória do outro. Mas não procuram a glória que vem do Deus único. A glória que vem de Deus eu não quero. Eu quero a glória humana. Eu quero ser aceito e reconhecido agora pela sociedade, pelos amigos, pela roda de pessoas. Eu quero estar na mídia. Eu quero ser conhecido na internet. Eu quero alcançar o que ninguém alcançou. E estão fazendo lavagem cerebral na cabeça do povo, continuam fazendo usando a Bíblia de forma equivocada, errada, mas estão usando. Um monte de gente aí subindo em palco, querendo
Ensinar a alcançar o inalcançável. Tipo, você vai ser o vencedor, você vai ter tudo. E pega e usa versículo bíblico e fala que é cristão, que é crente, que é qualquer coisa. Usa o nome de Jesus. Outros estão vindo em nome dele, mas as pessoas estão ali, não é Jesus que elas querem. E esse pensamento vai continuar, por quê? As pessoas querem o que Jesus vai dar, mas não quer Jesus. A gente começou aqui há pouco falando sobre a casa da cura. Muitos querem a cura, mas não quer Jesus. Para ser sarado, precisa ter Jesus. A casa da cura não faz nada. Jesus é quem faz. Pastores não fazem nada. Nós não fazemos nada. É Jesus quem faz. Se não quiser Jesus, não vai ser sarado, não vai ser curado, não vai ser liberto. E o pior de tudo, não vai receber a salvação da sua alma. Se não tiver Jesus, não tem jeito, não tem outro jeito. Nós queremos a glória dos homens, mas a gente não quer a glória que vem de Deus. Isso Jesus está falando aqui com doutores da palavra, conhecedores da palavra. E Jesus encerra dizendo que eles estavam se apoiando em Moisés e Moisés ia testemunhar contra eles. Lembra do que eu falei? Olha, às vezes a gente se apoia achando que o testemunho vai nos ajudar e não vai. A gente precisa analisar o que a gente anda fazendo. Não, Deus está vendo. É um perigo, Deus realmente está vendo. A gente tem que analisar o que é que Deus anda vendo sobre nós. Aqui a gente encerra o capítulo 5. Vamos lá no capítulo 6, a primeira multiplicação dos pães. Eu quero dar com vocês até a multiplicação dos pães, hoje ainda. Vamos lá. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Lembra que eu acabei de falar? A gente quer o que Jesus pode dar? A multidão está seguindo Jesus. Por quê? Por causa dos milagres que ele tinha feito nos doentes. Esse algum tempo depois que você lê aí na sua Bíblia, ó, versículo 1, algum tempo depois, a gente não sabe quanto tempo é isso aí. Ah, não é um dia nem 2 dias, pode ter se passado metade de um ano, é um tempo indefinido, tá? Passou-se um tempo. A gente percebe que João aqui, ele tem o hábito de escrever falando tempo, né? Lá no começo passou 2 dias, mais 2 dias depois, mais um dia depois, mas aqui ele dá um tempo indefinido. Ele diz que se passou um tempo depois. Então, seguindo a forma que João tem o hábito de escrever, se ele põe um tempo depois, provavelmente não foi 1 nem 2 dias, senão ele teria dito, provavelmente. Algum tempo depois pode ser metade de um ano, talvez, tá? Do que aconteceu aqui na conversa com aquele povo, lembra? Encerra a conversa, tá? Tá aí na sua cabeça. Acabou a conversa com os caras lá que sabem de Bíblia. Passou um tempo depois dessa conversa. A gente não sabe quanto tempo, pode ter sido metade de um ano. A gente não tem ideia, tá? Mas não foi 1 ou 2 dias só. Foi um bom tempo. O que que acontece? Jesus vai atravessar, vai para o outro lado do mar da Galileia. Ele está de um lado, ele vai atravessar por outro. A multidão, então, já tinha um povo seguindo Jesus. Lembra que João não fala sobre todos os milagres que Jesus fez? Ele aponta só para alguns específicos. A gente já falou o motivo. Então, esse buraco de tempo que João não fala aí, a gente vai achar nos outros evangelhos, provavelmente. São outros milagres que João não fala, ok? É você e eu contando a mesma história. Você conta uma parte e eu conto a outra. Eu esqueço de um pedaço, você lembra do outro? É mais ou menos isso aí. Teve um buraco, tá? Jesus sai do Mar da Galileia e vai para o Mar de Tiberíades, vai para o outro lado. Esse povo vai seguindo Jesus, porque, ó, olha que não tinha nem internet. Imagine se tivesse WhatsApp. O Jesus está passando aqui, corre, corre. Ele curou um, curou outro. Onde é que ele vai estar? Ah, eu ouvi dizer que ele vai estar em tal lugar, se pudesse passar por telefone, né? A localização. Jesus está onde? Não, estou perto dele, vou te mandar a localização. Não tinha, e mesmo assim já tinha uma multidão seguindo Jesus. A notícia correu rápido que Jesus estava fazendo muitos milagres, curando
Doentes, aqui, ó. E os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. A palavra de Deus diz que o Messias, ele curaria muitos doentes, tá? Versículo 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Eu acho que é Marcos. Não, acho que é Mateus. Fala que quando Jesus senta ali, tinha uma grama verde. Então eles entendem que era primavera, tá? Um dos evangelhos, quando fala essa multiplicação, cita que a grama estava verde. Vamos lá, versículo 4. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: O que que acontece? Jesus vai para o outro lado do mar junto com os discípulos. Enquanto ele atravessa com eles, o povo provavelmente o povo deu a volta, tá? Aquela multidão. Jesus está indo lá para o outro lado. Imagina aí o povo lá andando, vamos atrás dele, vamos lá. E doente, tudo e isso. Então o pessoal teve que andar aquilo tudo ali, dar a volta, porque o povo, todo mundo, não era aquele negócio de todo mundo entrar no barco. Então eles foram, deram a volta. Jesus senta ali quando ele levanta os olhos. Aí, viaja comigo. Ele levanta os olhos que ele olha. Ele vê aquela multidão vindo, o povo chegando, chegando, chegando. Ele estava sentado ensinando os discípulos. Aí o povo vai chegando. Vai chegando e vai sentando, vai chegando. Quem conseguiu chegar mais rápido foi sentando mais perto, né? Vai lá. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproxima, Jesus disse a Filipe. Por que que Jesus falou com Filipe? A gente não sabe. Filipe pode ser que ele estava sentado próximo de Jesus e por isso Jesus perguntou para ele. Ou pode ser porque Filipe conhecia o lugar, tá? A gente não tem certeza. Vamos lá. Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Olha que interessante. Lembra que eu falei que o povo teve que andar e dar aquela volta? O povo chega ali cansado e com fome. Jesus olha o povo chegando e fala assim: caramba, eles estão com fome. Andaram muito. Vira para Filipe e fala assim: e aí, Filipe, onde é que a gente vai arrumar pão para esse povo todo? A pergunta pode ter sido porque Filipe estava do lado ou porque Filipe conhecia bem aquela área, tá? Aquele lugar. E ele vai dizer assim, responder assim para Jesus faz essa pergunta, mas Jesus já sabia o que ia fazer. No versículo 7 diz assim: Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. 200 denários deixa eu ver aqui, eu anotei, gente, é que eu tá aqui em cima. 200 denários equivalia aproximadamente a 8 meses de salário. De um ano de salário não ia alimentar aquele povo todo, tá? Então, ele fala assim, olha, nem um ano inteiro trabalhando daria para pagar a comida para esse povo todo. Jesus vai virar, tá ali, né? A Filipe fala com ele, versículo 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Esse André que fala aí, o irmão de Pedro. Então estavam tudo, lembra que Jesus estava ensinando a eles? Então estavam tudo pertinho de Jesus. Aí André vira para Jesus e fala assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que que é isso para esse monte de gente, né? Mas o que é isto para tanta gente? Primeiro, às vezes a gente fala que era um menino, uma criança. Não, a Bíblia não diz criança, a Bíblia diz rapaz. Rapaz pode ser um adolescente ou alguém em torno de seus 20 e poucos anos, tá? Então, tinha um rapaz ali com pães e peixes. Primeiro, a gente pode deduzir que esse rapaz era pobre. Por quê? João diz que esses pães eram pães de cevada. Aqui, o que que ele fala? Ó. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada, versículo 9. Cevada era mais barato do que trigo na época. Então, trigo é quem tinha mais condições que poderia ter um pão feito de trigo. Então, era alguém simples, alguém, né, pobre.
e 2 peixinhos, que provavelmente seriam peixes secos. Ele acabou de pescar e estava com peixe ali. Ele era o lanche do cara, praticamente. Ele tinha os pães de cevada e os peixes secos, tipo carne seca, carne de sol, né? Peixe que fica secando no sol, você põe sal e põe. Provavelmente era isso que ele estava carregando, tá? Versículo 10. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Porque eu falei que um dos evangelhos diz que essa grama estava verde. E todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Nesta época, contavam-se apenas os homens. Gente, desculpe nós mulheres, mas eles não contavam as mulheres. Então, se a gente for contar as mulheres e as crianças, eles não contavam as crianças também, só os homens. Então, a gente chutando alto daria em torno de 15.000 pessoas, contando homem, mulher e criança. De 15 a 20.000 pessoas. Só de homens seriam 5.000. Então, tinha muita gente sentada ali. Versículo 11. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu. Eu não sei você, mas me trouxe à memória a ceia do Senhor. O Senhor Jesus, ele dá graças e reparte. Sempre dando graças e reparte. Entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Então, ele repartiu o pão e o peixe, tanto quanto queriam. Eles, em outro evangelho, diz que comeram até se fartar, quer dizer, até ficar cheio, suficiente. Versículo 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Então, comeram até satisfazer a ponto de sobrar. Depois de ver o sinal miraculoso, olha, sinal, olha como é que João fala, que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Gente, essa passagem aqui sobre a multiplicação dos peixes e dos pães é algo extraordinário. Por que que João coloca isso aqui? Primeiro, pensa no negócio que tenta a gente é fome. Povo para murmurar quando está com fome é ser humano. Lembra do povo no deserto? A gente vai ter que ficar comendo. Era melhor voltar para o Egito para comer cebola. Era melhor estar no Egito comendo peixe pescado lá no Rio Nilo. Era melhor comer, sei lá o que, no Egito e não ficar passando fome e sede aqui no deserto. E o povo reclama, reclama. O que que acontece? O Senhor faz chover comida do céu, pão do céu, maná do céu. Depois de comer pão do céu, comer, 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 o povo começa a reclamar que está comendo muito pão e queria comer carne. Deus faz vir voando codornizes do mar e toma todo o chão e o povo come até se fartar. Então, pensa no negócio para fazer a gente pecar é fome. Misericórdia. Povo com fome é um problema, né? João descreve sobre a multiplicação dos pães porque aponta para o Antigo Testamento. Aponta para o Deus que alimenta o povo com fome, tá? Aponta para lá. E outra coisa, lembra que eles esperavam o Messias que fizesse milagres, como Elias fez milagres, como Moisés, no caso, e a gente sabe que eles só fizeram milagres porque Deus os usou. Vai lá em 2 Reis, capítulo 4. Eu não sei se você já percebeu isso, mas existe multiplicação de pães no Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 4.
Foi? Segunda Reis, capítulo 4, versículo 42 até o 44. Segunda Reis 4. Você pode anotar na sua Bíblia, se você quiser, igual eu anotei na minha. Eu anotei as 3 referências do Novo Testamento. Aqui na minha, eu marquei e coloquei Mateus 14, Mateus 15, João 6. São os capítulos que falam sobre essa multiplicação de pães no Novo Testamento. Vamos lá. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 42, diz assim: Veio um homem de Baal Salissa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada. Olha, até eu não tinha nem dado conta disso, agora que eu vi. É o mesmo tipo de pão, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. Daí Jesus falou: sirva o povo aí que está com fome, né? O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Fez como os apóstolos, né? Ali, André e Filipe. Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Aleluia, glória a Jesus. E Jesus acontece aqui a mesmíssima coisa. Eles comeram até sobrar. Volta lá para João 6. A gente está quase encerrando. João 6, vamos lá. Ah, eles comeram até ficar satisfeitos e ainda sobrou. O interessante aqui é que João diz quantos cestos sobraram. Lá quando a gente leu em Reis, Segunda Reis, a gente não sabe quanto sobrou, né? Mas diz que sobrou. Mas aqui João diz quanto sobrou. Diz que sobraram 12 cestos. Vamos lá. Versículo 13. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Então sobrou cestos de pães. Interessante que não fala que sobrou com peixe, né? Fala cesto de pães. Comeram os pães. Lembra que Jesus é o pão da vida? Ele alimenta. A palavra de Deus é o alimento. O pão, ele tem um simbolismo muito forte na palavra. Quando você vê falar sobre pão, lembre de vida, de alimento, porque a gente com fome, né? É o que eu falei, e a gente sem comer, a gente vai morrer. Então, o alimento, ele simboliza a vida. E ele fala aqui que sobrou 12 cestos. Esses 12 cestos que a gente pode entender, né? A gente pode fazer uma relação. E pode se referir à obra de Jesus na restauração das 12 tribos de Israel, que Jesus vem restaurar Israel. São 12 cestos, são 12 tribos, né? São 12 filhos. E a gente pode entender aqui que é Jesus com a sua obra de restauração. No versículo 14, diz assim: depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Por que que esse povo está esperando um profeta? Por que que eles estão esperando alguém? Por que que eles sabem que deve vir alguém? De onde eles estão tirando isso? Vai lá em Deuteronômio 18, Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 18. Lá nos seus primeiros livros da Bíblia. Faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros. Deuteronômio 18, versículo 15. Do versículo 14 até o 22,
A minha Bíblia está com o título assim: O Profeta do Senhor. Moisés está falando para o povo aqui, está dizendo que vai vir um profeta. Lembra que a gente, quando leu agora há pouco, falou assim: vocês estão. Jesus fala com os doutores da lei, né? Os que conhecem bem o Deuteronômio, deveriam conhecer bem o Deuteronômio. Jesus fala assim: vocês se apoiam em Moisés, e Moisés vai ter que testemunhar contra vocês. Por quê? Porque Moisés já tinha dito para eles que viria um profeta, que viria alguém depois dele. E eles estavam esperando e não entenderam que essa pessoa que viria seria Jesus. Vamos lá, versículo 15 diz assim: isso é palavra de Moisés, está com o povo. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta, como eu, ouçam-no. Deuteronômio 18:15. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no, no meio dos seus próprios irmãos. Então não poderia ser um estrangeiro. Ah, por que que Jesus era judeu? Gente, está escrito na palavra que tinha que ser do meio deles. Por isso que eles falam assim: olha, esse aí é o profeta mesmo que tinha que vir. Versículo 18 diz assim: levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca e ele lhe dirá tudo o que eu lhe ordenar. Quem é esse profeta? É Jesus. Eles estavam esperando, então eles sabiam que deveria vir alguém, tá? Volta lá para João 6, versículo 15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eles falam na mesma hora: "Ah, esse aqui é o profeta", mas eles queriam, na realidade, era um rei para tirar eles da opressão de Roma. Eles queriam proclamar Jesus rei para levantar uma revolução contra Roma, tirar César do poder, acabar com aquilo tudo e instaurar uma nação física, instaurar uma nação de Israel com o rei como teve com Davi, como teve com Salomão. Lembra que a gente falou sobre o Reino do Sul, o Reino do Norte, quando a gente falou sobre a mulher samaritana? Se você não estava, não viu ou não lembra, vai lá no YouTube que tem lá. A parte da mulher samaritana, eu acho que é o capítulo 4 de João. Então, eles estavam querendo fazer Jesus um desses, como Salomão, como Jeroboão, como aqueles Acabe, ele queria fazer ele rei. Só que eles não estão entendendo que Jesus, naquele momento ali, ele não veio para reinar, sentar no trono, ele virá, ele já está sentado no trono, ele já reina. Mas ele vai instituir novos céus e nova terra, um reino que não terá fim, onde não vai ter choro, não vai ter dor, onde a justiça vai ser perfeita, porque todos viverão sobre a justiça do Deus Todo-Poderoso. Foi entregue nas mãos dele o poder de reinar. Ele conquistou através do seu sacrifício na cruz. Ele vai voltar, ele já reina. A palavra de Deus diz que Estevão viu Jesus ao lado do Pai. Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele, quando foi apedrejado, estava sendo apedrejado, ele teve uma visão do céu e viu Jesus. Que nas visões ele aparece sentado, mas na visão de Estevão, Jesus já estava de pé. Eu creio que Jesus de pé já estava aguardando Estevão chegar. Gente, Estevão conseguiu algo assim, de fazer com que o rei se levantasse do trono. O rei todo-poderoso se levantasse do trono, esperando por ele. Qualquer um que escuta uma história dessa, o cara está sendo apedrejado, o rei se levanta para receber. Ser apedrejado não é um bom negócio. Às vezes é boa notícia para nós, não é uma boa notícia para outros. Para Estevão foi a boa notícia de ver Jesus em pé no seu trono. Jesus já reina, mas o povo queria forçar ele a reinar naquela hora. Jesus vai voltar. Ele prometeu que viria, ele veio. Ele prometeu que ia morrer na cruz, sacrificar, se entregar.
né? Lembrando que Jesus se entregou, tá? Ele não foi assassinado, ele se entregou. Ele não foi levado, ele não foi julgado, sentenciado e morto pelos homens. Não, 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 não. Ele se entregou. Ele fez a vontade do Pai. Ele prometeu que isso ia acontecer, ele fez. Ele prometeu que ele ia ressuscitar o terceiro dia, ele ressuscitou. Ele prometeu que ia subir de volta para o Pai, ele subiu. Ele prometeu que ia enviar o outro Consolador, o Espírito Santo, ele enviou. E ele prometeu que ele vai voltar. Então, querido, se prepare, porque ele está às portas, ele está voltando. Breve nós veremos o nosso Senhor Jesus, vamos poder tocar nele, vamos poder adorá-lo, vamos viver no novo céus e na nova terra, onde não tem choro e nem dor. Ele prometeu e até agora ele cumpriu, porque deixaria de cumprir. Então o povo queria fazer ele rei naquela hora. E forçar ele, gente. A gente em pecado, a gente é tão doido, tão sem noção, tão louco, que a gente quer forçar Deus a fazer alguma coisa. Quem força Deus a fazer algo? A gente fica cego, a gente fica insano, a gente não pensa, não raciocina. Como que alguém consegue forçar Deus a fazer alguma coisa? A gente em pecado pensa que a gente pode fazer. Gente, a gente fica doidinho de pedra. A gente não raciocina. Então, eu quero convidar você, que não tem Jesus, a receber esse Senhor por Salvador. Você que estiver afastado dos caminhos do Senhor, é hora de receber o pão vivo do céu, aquele que multiplicou pães e peixes. É o mesmo que fez chover maná no deserto, que usou um profeta para multiplicar pães. É o mesmo Deus que curou aquele homem lá, 38 anos, paralítico, é o Deus que cura hoje. Mas, minha irmã, e se ele não me curar? E se ele não multiplicar os pães hoje? Dá um certo nervoso, né? Dá uma preocupação. É verdade. Ele ainda é o Senhor de todas as coisas. Mas e se ele não fizer agora o que eu preciso? Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, porque ele já fez, ele já pagou o preço. E através da graça dele você pode receber a salvação da sua alma. Se aparentemente nada der certo aqui, já deu certo na eternidade. Você já vai viver com o Senhor Jesus. Quero convidar você que não tem Jesus ainda a colocar um comentário, a colocar alguma coisa. Você que vai estar ouvindo depois no nosso canal do YouTube, canal da igreja, quiser receber uma oração, tiver uma dúvida, faça isso. Lembra? Casa da Cura, local onde nós recebemos tantos do Senhor e somos usados como instrumentos nas mãos do Senhor. Amém? Alguém quer fazer algum comentário antes da gente orar para encerrar? Quer fazer alguma pergunta? Não? John levantou a mão aqui, achei que ele queria perguntar alguma coisa. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Semana que vem a gente continua no capítulo 6, gente. O capítulo 6 de João é grande. Então a gente vai fazer por etapas, tá bom? Louvado seja Deus. Você que não participa ao vivo com a gente, quiser participar também, mande uma mensagem. Já me disseram que participar ao vivo é outra coisa. Amém. Glória a Deus. É outra coisa. Vamos orar? Glória a Jesus. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. O Senhor se entregou como pão vivo. Ontem participamos da Santa Ceia do Senhor e trazemos a memória que o Senhor se entregou por nós. O Senhor é o pão vivo. Participamos do corpo e do sangue do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por ser quem o Senhor é. Obrigada pela tua palavra. Obrigada pelos milagres, pelas maravilhas, pelos sinais, porque o Senhor não nos deixou na ignorância, o Senhor nos alcançou, o Senhor nos escolheu. Muito obrigada pelo teu amor. Que a tua palavra, o teu ensino desta noite venha ficar gravado no nosso coração, na nossa memória.
e principalmente também, Senhor, na nossa alma, que a alma que está faminta nessa noite, seja em que momento que ela ouvir, seja saciada pela tua palavra, pela tua presença. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu. O Senhor sacia a fome das almas. Que almas sejam saciadas nesta hora pela tua presença. Senhor, no nome de Jesus, sacia os famintos de justiça, os que têm fome e sede da tua palavra, da tua presença, os que estão perdidos, procurando uma direção e já procuraram na palavra, mas porque têm sido enganados por falta de entendimento, porque não te receberam por Salvador, não têm o entendimento do Espírito Santo agora. Venham te receber por Senhor e Salvador. E aqueles que já te conhecem, estão desviados da tua presença, que retornem, porque não tem necessidade de passar fome, tem uma mesa farta preparada para aquele que te procura, Senhor. Senhor, nos ensina a nos alimentar dessa mesa farta que o Senhor tem preparado para nós todos os dias, não só agora, não só ontem, não só nos cultos, mas todos os dias. Nos ensina que nós possamos estar sempre sentados à tua mesa, com os nossos irmãos, nos alimentando, Senhor, do que o Senhor tem a nos dar, um alimento santo, um alimento puro, um alimento saudável. Louvamos o teu nome nesta noite. Reestrutura os caídos, fortifica os fracos, Senhor. No nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, Pai. Amém. Glória a Deus. Gente, muito obrigada. Obrigada, diaconisa Fabiana, Bianca, o Márcio, pastora Rose, diaconisa Edneia, Fernanda. Glória a Jesus, pastora Val, Célia, diaconisa Célia, a Ana, minha filha, missionária Tereza, temos um iPhone, talvez seja a pastora Simone, não sei, o pastor Newton, diácono Johnny, presbítero Johnny, Clarice do Brasil, Deus abençoe, Anderson, Deus abençoe você e a sua casa, e Osicran Caldas, seja bem-vindo, no nome de Jesus. Ô, Bianca, sua convidada, pastora Osicran, seja bem-vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda-feira nós estamos de volta e lá para quinta, quarta à noite, quinta-feira, essa gravação está no canal da igreja. Segunda-feira que vem vai ser um prazer ter você conosco. Deus abençoe, gente. Bom descanso. Fiquem com Deus no nome de Jesus.